2. Aleluia. Os irmãos puderem se colocar de pé, nós vamos fazer a leitura somente deste versículo. Eu gostaria de trazer uma mensagem de reflexão para você que está aqui esta noite, para você que está na sua casa esta noite. Abacuque, capítulo número 3, verso de número 2, e diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Somente a terra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, graça nós damos a Ti, ó Pai. Damos graça a Ti porque o Senhor nos alimenta e nos sustenta com a Tua palavra. O nosso espírito, ó Pai, é alimentado e sustentado com a Tua palavra. Palavra essa que esmiuça a penha. Palavra essa, ó Pai querido, que é apta para discernir os mais profundos pensamentos do homem. Palavra esta que é como uma espada de dois gumes, que corta, ó Pai, até a divisão da alma e do espírito. Senhor, que o Senhor nos leve a ter o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor perdoe as minhas falhas e os meus pecados. E que o Senhor, mais uma vez, ó Pai querido, me use, ó Pai, como um instrumento Seu, para, Senhor meu Deus e meu Pai, transmitir aos Teus filhos aquilo que o Senhor colocaste em meu coração. Fala, Senhor, com cada um de nós. Assim, ó Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou pedir o Patrício para fazer um teclado aqui para nós. Eu gostaria nesta noite de falar um pouquinho a respeito deste tema com os irmãos. Abacuque, ele é o profeta entre os profetas menores. Por que menores? Não era porque eles eram pequenos em estaturas, nem porque tinha algum que era maior que o outro em termos de conhecimento, mas se classifica entre os profetas maiores e profetas menores pelo material, pelo compêndio escrito, pelo tamanho dos seus livros. E o livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos, mas esses 3 capítulos são de extrema importância e nós podemos extrair lições especiais sobre este livro. Então, entre os profetas menores, Abacuque é considerado o profeta mais culto e foi o último dos profetas menores de Judá. Abacuque, além de ser profeta de Deus, Abacuque era músico. Além de ser músico, Abacuque também era um poeta. E além de ser poeta, Abacuque era filósofo. Abacuque viveu um período da história de Israel muito conturbado. A história que a nação vivia na época em que Abacuque se levanta para transmitir esta palavra, foi um momento muito difícil da história de Israel. Israel tinha 2 problemas muito graves. Ele passava por 2 problemas muito sérios. Ele passava por um problema muito sério internamente, e passava por um problema muito sério externamente. Externamente, a nação, por ser muito pequena, ela estava muito insegura diante da ameaça dos babilônicos. A Babilônia hoje é o atual Iraque. Israel se sentia muito amedrontado pelo tamanho da sua nação e pela ameaça constante da Babilônia. E Babilônia na época era um império muito poderoso. Babilônia tinha derrotado os assírios numa batalha muito difícil, e isso incomodava muito a nação de Israel. O exército da Babilônia era conhecidíssimo pelas atrocidades que ele cometia com seus inimigos. E
Babilônia derrotando os assírios, caldeus derrotando os assírios. Eles agora se preparavam para atacar a nação de Israel. É interessante que a Bíblia, ela vai dizer que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. A Bíblia vai dizer que este exército queria entrar em Israel. No verso 7 ele diz que é terrível e pavoroso este exército. E no verso de número 6, a Bíblia vai dizer que este exército marcha sobre a terra, ocupando toda a largura da terra. Então os irmãos dão para imaginar o tamanho do desespero de Israel quando ele se depara diante de uma situação como essa. Não bastasse o problema externo, Israel ainda estava sofrendo muito com o problema interno. Israel vivia um tempo de declínio espiritual muito grande, tanto espiritual quanto moral. Na nação de Israel, se os irmãos depois lerem suas Bíblias, o capítulo 1, 2 e 3 de Abacuque, os irmãos vão ver que a nação, ela tinha em seu meio grande violência. A nação, ela estava vivendo uma época de muita iniquidade, uma época de muita opressão e uma época de muita injustiça. A Bíblia vai dizer que este povo estava tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que eles então estavam já praticando novamente a idolatria. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 2, no verso de número 19, vai uma repreensão para o povo. Deus dizendo através do seu profeta ao povo: ai daquele que diz ao pau, acorda, ou a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata no seu interior, mas no seu interior não há espírito algum. E daí o profeta fala: mas em compensação a estas estátuas, o Senhor porém está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus faz uma acusação ao povo, em que Abacuque transmite ao povo: ai de vocês que estão falando ao pau, acorda, e estão falando a pedra que é muda, desperta, porque eles estão encobertos de ouro e de prata, mas o teu espírito, não, dentro deles não há espírito algum. O povo estava buscando nos ídolos algo para satisfazer as suas necessidades e algo para preencher o vazio em que existia dentro deles, mas não adiantava de nada, porque eles clamavam, eles pediam e berravam, mas nada acontecia. Mas no entanto o profeta Abacuque diz: o Senhor está no seu alto templo. Eu quero dizer para você esta noite que precisa de alguma coisa. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você pode ter recorrido a muitas coisas, a muitos deuses, a muitas estátuas, a muitos ídolos, e pode ser que eles não tenham te respondido, mas o nosso Senhor, Ele continua no alto templo, e somente Ele pode responder as nossas petições e as nossas necessidades. O povo estava longe e afastado de Deus. Quando nós trazemos este livro para os nossos dias, nós podemos observar as mesmas práticas. Nós podemos observar que algumas coisas não mudam. O homem continua explorando o seu próximo. O homem, ele continua procurando o enriquecimento nisso. O homem, ele continua de todas as formas ameaçando o mais fraco. O homem, ele continua de todas as formas usando de violência para chegar ao intento, ou para chegar ao poder, ou para chegar naquilo em que ele almeja. Com relação ao Evangelho, que era a situação espiritual do povo, se nós fazermos um paralelo, muitas vezes nós estamos também como este povo. Muitas vezes nós estamos fracassando em pregar e transmitir o Evangelho.
Há uma deficiência que muitas vezes nós não conseguimos transmitir essa palavra para uma próxima geração que está chegando e que são os nossos filhos. Nós também podemos observar isso quando nós notamos que alguns irmãos não têm compromisso com as suas igrejas. Nós podemos notar isso quando nós vemos que o domingo, que é o dia que nós temos que dedicar ao Senhor, muitos cristãos não dedicam totalmente este dia ao Senhor. Nós também podemos observar isso nos líderes religiosos, que tentam a qualquer custo a fama e o dinheiro, e não mede esforços para usar muitas vezes o marketing, para usar de todas as armas, prometendo ao povo aquilo que a palavra de Deus não dá base nenhuma, somente para que eles possam se locupletar dos seus desejos e das facilidades que o poder pode lhe oferecer. Quando nós olhamos para o cenário, quando nós olhamos para a situação, nós podemos ver que nós não estamos tão longe da nação de Israel. E aí Abacuque ele vai nos ensinar, e Abacuque vai mostrar para nós o que nós temos que fazer. E no verso que nós lemos, em Abacuque capítulo 3, verso de número 2, Abacuque ele vai clamar por um avivamento. O que Abacuque percebe neste contexto dessa história? Abacuque ele vai ser um profeta diferente de todos os outros. Abacuque ele vai na contramão de todos os seus antecessores. Os antecessores de Abacuque questionou o povo. Abacuque questionou a Deus. Por quê? Porque Deus avisa a Abacuque que ele vai mandar uma nação ímpia, e muito mais ímpia do que a nação de Judá, para afligir a nação de Judá. E daí Abacuque ele entra num diálogo com Deus. Ele fala: mas como pode o Senhor usar um ímpio pior do que nós para nos afligir? E aí Deus vai dar a resposta a Abacuque. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo de número 2, verso de número 4, existe um texto que Martim Lutero adora, que a Bíblia vai dizer assim, ó: que o justo viverá pela fé. É como se ele dissesse assim para Abacuque: fica tranquilo, Abacuque, os justos viverão pela fé. E quando Abacuque entende isso, Abacuque agora vai para o capítulo de número 3, e ele entende que o que os seus compatriotas precisavam não era que Deus não mandasse o castigo, não era que Deus somente perdoasse o povo, mas ele vai mostrar agora, ele vai entender que o que a nação precisava de verdade era uma mudança no seu comportamento espiritual. Quando o profeta diz aqui: aviva, ó Senhor, a tua obra, está mostrando a insistência do profeta com Deus. Mas para que Deus agora mude o coração dos homens, ele roga a Deus para que Deus mude o coração de seus compatriotas e se atente para a necessidade do povo. Por isso que nós devemos pedir a Deus para que Deus mude o nosso coração e tire o nosso coração de pedra e coloque em nós um coração de carne. Mas o que o homem tem que fazer para buscar este avivamento? O que é preciso fazer para que nós busquemos o avivamento? Em primeiro lugar, Abacuque ele vai entender uma necessidade do povo. E a primeira necessidade que Abacuque entende é que nós devemos estar mais perto de Deus, buscando os seus princípios. Por isso que o salmista, no Salmo de número 105, verso 4, ele diz: busquem ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a tua presença. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem procurado, mas nesta noite eu estou aqui como homem de Deus para dizer para você nesta noite que você precisa urgentemente
voltar a buscar a face do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, enquanto há tempo, voltar a buscar a Deus, dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor nosso Deus, e voltarmos totalmente o nosso coração para o Senhor. Isaías, ele vai dizer no capítulo 55 e verso número 6, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo, e devemos clamar por Ele enquanto Ele está perto. Aproveite que Ele está bem perto de nós, aproveite que Ele está aqui esta noite, e é noite de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Muitas pessoas dizem que andam com Deus, mas só pensam nas coisas dessa terra. Muitas pessoas dizem que o seu coração está voltado para Deus, mas não se preocupam mais com o reino de Deus, só se preocupam com as coisas deste tempo presente. A sua vida não está mais voltada totalmente para Deus. Ele divide a sua vida entre Deus e as coisas deste mundo. Mas o que Abacuque percebe é que o nosso coração, ele deve estar voltado 100% para o Senhor. Nesta noite eu digo para você, talvez você está vivendo por um desespero, passando por problemas que você não entende, mas Deus está dizendo esta noite: é só você me buscar, é só você voltar o seu coração totalmente a mim, é só você andar próximo de mim, é só você deixar eu te guiar, que eu te mostrarei o caminho, eu te darei uma saída, eu sararei a tua terra e perdoarei os teus pecados, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 13, vai dizer: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Essa busca não pode ser de qualquer jeito, Deus, porque Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus a qual nós servimos, Ele não admite dividir você com ninguém. Você é propriedade dEle, chamada por Ele, você é dEle. Ele precisa de você e Ele quer o seu coração totalmente voltado para a sua vontade. Se o seu coração estiver totalmente voltado para o Senhor, Ele vai fazer exatamente aquilo que nós cantamos aqui esta noite. Você vai andar sobre as águas, você vai passar pelo Mar Vermelho, você vai passar pelo deserto e nada vai te acontecer, porque você vai andar na unção e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos, irmãos, e nos propomos a servir ao Senhor e buscar ao Senhor, você irá experimentar a ação poderosa de Deus sobre a sua vida. E esta ação, irmão Mário, do Espírito Santo, ela vai sobrepor todas as forças contrárias e todas as forças das trevas. Por isso que o apóstolo, quando estava na porta do templo, o homem lhe pede uma esmola, ele tem a ousadia de olhar para ele e dizer assim: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. A geração nossa está mais fácil colocar a mão no bolso, entregar o ouro, entregar a prata, porque nem ousadia muitas vezes para olhar para ele e dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. O que eu estou dizendo para você esta noite é que se você buscar a Ele de todo o seu coração, se você voltar ao Senhor de todo o seu coração, se você voltar para Ele de todo o seu pensamento, você vai poder andar com ousadia da parte de Deus. Você vai poder se levantar contra as hostes e potestades espirituais da maldade. Você não vai precisar ficar com medo de nada, não. Você vai se levantar, você vai se colocar de uma forma que Deus vai usar a sua vida, e aonde você passar, vidas serão curadas, vidas serão transformadas, e o poder de Deus irá se aperfeiçoar em você, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, para esse avivamento acontecer, para que esse avivamento comece, o irmão Blumer já até falou aqui, é necessário
que nós comecemos através da oração. Sabe qual que é a tendência nossa? Por isso que muitas vezes nós ficamos assim no culto. É que nós achamos, nós temos a tendência de pensar que o avivamento começa com os outros, né? Se a igreja, né, está numa atmosfera, daí eu dou glória a Deus, daí eu falo em línguas, né? Mas tem que começar no pastor da igreja. É lógico que a brasa ela é acesa aqui no altar, irmão Mário. Mas você tem liberdade em nome de Jesus. Se você estiver cheio do Espírito Santo aí, de exaltar, de glorificar, de louvar, de bendizer, você tem liberdade de falar em línguas estranhas. Você tem liberdade de deixar o poder de Deus operar na sua vida. Mas nós temos a tendência de pensar que o avivamento começa com os outros. Vai começar com um pregador famoso, vai começar com um pregador conhecido, ou com uma banda de renome, e vem aqui. Mas Abacuque vai ensinar para nós que o avivamento começa justamente com a oração. Se você ir no capítulo 1, no início, nós vamos observar que Abacuque inicia o seu livro orando. O crente precisa ter, irmãos, este sentimento de responsabilidade, de humildade e de total dependência do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Nós precisamos, como igreja, manter uma vida de oração na presença do Senhor. Nós precisamos, como igreja, voltar a dobrar os nossos joelhos e falar com Deus e clamar ao Senhor. E lágrimas têm que descer do nosso rosto. E nós precisamos urgentemente voltar a dobrar os nossos joelhos e derramar a nossa alma na presença daquele que pode fazer alguma coisa por nós. Agostinho de Hipona, ele vai dizer o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. O problema é que nesse quesito oração, irmãos, Deus sempre está com sede e o homem sempre está com falta de sede. Não é difícil constatar isso, irmãos. Nós temos aqui mais de 90 igrejas na cidade. O culto de oração é o culto menos frequentado de todas as nossas denominações. E digo mais: se você em outras denominações também, a reclamação dos pastores é que no culto de oração é o dia em que a igreja é menos frequentada, porque nós não queremos mais orar. Foi vendido para nós um evangelho de que basta somente eu levantar as mãos para o céu, basta somente eu saber alguns hinos, basta somente eu ir na igreja e cantar, que algo mágico da parte de Deus vai acontecer. Mas não é assim que acontece. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu choro, Deus quer ouvir a petição da sua igreja, Deus ainda quer ouvir os seus filhos clamando pelo teu nome, em nome de Jesus. Entendo, tem irmãos que trabalham, irmãos que de terça não tem condições de estar, mas domingo nós temos consagração de manhã, irmãos. São poucos, irmãos, infelizmente, que oram, que buscam na casa de Deus ter uma vida de oração. João Calvino diz: a oração é o antídoto para todas as aflições. Tem crente que vive aflito, e ele vive aflito justamente porque não ora. E muitas vezes, irmão, nessa aflição dele, e a gente vai observando, esse irmão ele vive pedindo oração para todo mundo, mas a aflição não passa, porque para o remédio fazer efeito, quem tem que tomar o remédio é quem está aflito. Tem que dobrar o seu joelho, tem que falar com Deus, tem que conversar com Deus. Eu estou dizendo para a igreja que essa noite, para você que está me assistindo,
que Deus tem saudade de ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu choro, Deus quer ouvir as suas necessidades, Deus quer ouvir a sua petição, Deus quer saber de você o que você precisa, para que Ele possa operar em você e através de você. C.S. Lewis diz: as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. Quando nós oramos, irmãos, a oração começa a mudar a nossa forma de pensar, começa a mudar a nossa forma de falar, começa a mudar a nossa forma de encarar a realidade da vida. E quando nós oramos, Deus começa a acrescentar em nós mais fé. Quando nós oramos, Deus começa a acrescentar em nós mais poder. Quando nós oramos, mais íntimos nós ficamos de Deus. E quanto mais íntimos nós estamos de Deus, mais maravilhas e prodígios Deus realiza através das nossas vidas. Tem um corinho que canta assim, ó: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Quem lembra desse corinho? Quem lembra? Quem lembra? O que está faltando, irmão, para a igreja tremer? Está faltando a igreja orar. Nós precisamos, irmão, nos reunir para orar. Nós precisamos nos reunir para clamar ao Senhor. Nós precisamos nos reunir para fazer igual quando Pedro estava preso. A Bíblia diz que a igreja fazia o que, irmãos? Constante oração de intercessão. E é tão notório isso que quando Pedro é solto pelos anjos, ele vai na casa da irmã Maria. E quando ele chega na casa da irmã Maria, está todo mundo fazendo o que, irmãos? Orando. Todo mundo orando. O avivamento, irmãos, ele começa através da oração. Não é através de pregador, não é através de cantor. Muitas vezes tem pessoas que ficam emocionadas. Quer ver? Você faz um congresso, a pessoa sai pulando do congresso, 3 dias depois está do mesmo jeito. Ficou o quê? Emocionado. Mas o avivamento verdadeiro, ele vem de dentro e ele te transforma. O primeiro passo então é a oração. O segundo passo para o avivamento, irmãos, começa com o temor pela palavra de Deus. Os irmãos vão ver que Abacuque, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tem pessoas, irmãos, que não temem mais a palavra de Deus. Tem pessoas que não dão mais o devido valor à palavra do Senhor. Tem pessoas que muitas vezes não entendem que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E Jeremias vai dizer que a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça o quê? A penha. Então o que acontece com a palavra de Deus, irmãos? A penha é uma pedra que é muito dura. A palavra vai batendo, 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 até que esmiuça a penha. Pode ser que você nem goste do que você ouviu da oração, mas é a palavra de Deus que está batendo, 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 e ela vai esmiuçar essa penha, e nós vamos orar, e o poder de Deus será manifestado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós desprezamos, irmãos, a leitura desta palavra. Muitas vezes nós lemos ela somente no dia que nós entramos na igreja. Existe uma história que é contada de uma irmã que perdeu o óculos. Quem conhece essa história? Daí o óculos estava dentro da Bíblia da irmã. Diz que a irmã procurou o óculos e procurou o óculos. Daí chamou um irmão lá, uma irmã lá. A irmã foi na casa dela. Ela: irmã, eu perdi meu óculos. Faz tanto tempo e eu perdi o óculos, não acho ele. Daí a irmã disse que viu uma Bíblia lá, pegou a Bíblia da irmã,
Vinícius, o óculos estava dentro da Bíblia da irmã. Que óculos? Muitas vezes as nossas Bíblias ficam fechadas. Mas quando nós entendemos esta palavra, quando nós lemos esta palavra, quando nós digerimos esta palavra, essa palavra é pão que alimenta a vida espiritual do homem. E essa palavra começa a gerar em nós fé. Essa palavra começa a gerar em nós alegria. Essa palavra começa a gerar em nós mudança. E nós somos transformados por esta palavra. E o avivamento começa a chegar até as nossas vidas, em nome de Jesus. O avivamento começa com oração e começa com a palavra. Ele vai terminar com fé. Abacuque vai dizer no verso de número 17, e é o hino que nós cantamos e nós gostamos de cantar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira não fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Para que este avivamento não cresça em nós, é necessário que haja em nós fé, para que nós possamos presenciar os milagres de Deus em nossas vidas. Então, se o primeiro motivo é oração, o segundo é não desprezar a palavra de Deus, é ouvir a palavra e ter temor por ela. O terceiro motivo é ter fé, e a fé ela vem, a Bíblia é muito bem clara, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando nós temos fé, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 7, Paulo vai dizer que nós não vivemos mais por vista, mas nós agora passamos a viver por fé. Ou seja, nós não andamos mais por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós sabemos da parte de Deus. E o que nós sabemos da parte de Deus é que Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. E se nós sabemos que Ele vai nos dar a vitória, nós não andamos com medo. Se nós sabemos que Ele peleja por nós, isto é a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que nós não vemos. Eu creio que Ele vai me dar vitória. Eu não estou vendo a peleja, mas Ele está pelejando por nós. Pode crer que Ele vai te dar vitória. Talvez você não esteja vendo a peleja, mas Ele está pelejando por você em nome de Jesus. Por isso que João, aí 1 João 5,4, ele vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. Você só vai vencer o mundo se você tiver o quê? Fé. Se você não tiver fé, irmão, o mundo vai te tragar, o mundo vai te engolir. Mas se nós tivermos fé, nós vamos vencer o mundo em nome de Jesus. Você vai vencer as adversidades, você vai vencer os problemas, você vai vencer a falta de emprego, você vai vencer a quarentena, você vai vencer porque você tem fé. Para concluir, irmãos, nós precisamos estar avivados. Nós precisamos buscar a oração, a palavra e crescer na fé, porque nós precisamos estar avivados. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus veio para nos dar o que? Vida e vida em abundância. E estar avivado é ter vida, é o superlativo da vida. Nós precisamos, irmãos, estar avivados, porque membros avivados geram membros avivados. O negócio ele é contagiante. Eu não preciso depender de ninguém para se avivar. Mas, irmão, que coisa boa é quando você chega perto de uma pessoa e a pessoa é cheia de vida, não é? Você fica com mais vida. Agora, quando você chega perto de uma pessoa, você dá paz ao Senhor para ele, para ela, e a pessoa está sem vida, irmão, você já perde metade da sua. Nossa, vida tão triste. Nós precisamos ser avivados para avivar outras pessoas em nome de Jesus. Você precisa ser avivado para você contagiar outras pessoas. É coisa alegre quando você chega perto de uma pessoa. Talvez você está com um problema, e você chega e cumprimenta com paz o Senhor, e aquela pessoa é tão avivada e tem tanta vida
que ela começa a conversar com você, de repente você esqueceu os seus problemas, de repente você está dando glória a Deus, de repente você está sorrindo, e de repente você vê que o seu problema não é nada, simplesmente porque você esteve perto de uma pessoa avivada pelo Espírito Santo de Deus, e esta pessoa conseguiu avivar a sua alma também. Nós precisamos ser avivados, para que nós sejamos, irmãos, ativos e produtivos na obra do Senhor. Nós não podemos nos contentarmos em sermos somente ouvintes, espectadores. Não, nós precisamos ser igual Jó. A Bíblia vai dizer em Jó 42:5, que Jó diz assim, ó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque quando nós entendemos isso, nós passamos para uma outra dimensão da vida cristã. E daí, quando nós falamos de Deus, os nossos olhos brilham, porque nós estamos cheios da presença de Deus. Nós não falamos daquilo que nós não sentimos, mas nós falamos de uma experiência pessoal que nós tivemos. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Jó fez isso, ele provou e viu que o Senhor era bom. Eu te convido nesta noite também a provar e ver que o Senhor é bom na sua vida, a viver numa outra dimensão de espiritualidade, a viver numa outra dimensão, numa outra esfera espiritual, gozando do prazer de andar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Tem pessoas, irmãos, que te desmotivam, e você olhar, você já fica, você fala assim: a morte chegou. Não, mas nós queremos olhar e dizer assim: a vida chegou, a vida chegou. Chegou um irmão avivado ali, chegou um irmão do glória a Deus, aleluia. Chegou um irmão que é cheio do Espírito de Deus. Chegou um irmão que sorri. Chegou um irmão que a presença de Deus é real na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque membros avivados são também espirituais. 1 Coríntios capítulo número 2, verso 14 a 15, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E para finalizar, quando nós somos avivados por Deus, nós vamos poder olhar para isso que Abacuque escreveu no verso número 17 do capítulo 3, e nós vamos poder expressar esta fé da mesma forma, essa alegria espiritual, esse regozijo na dor. O que Abacuque expressa aqui no capítulo 3, no verso 17 e 18, é a segurança em Deus e a alegria mesmo em tempo de dor, a ponto dele dizer: ó, não importa a situação que eu esteja, não importa como estão os currais, não importa como está o campo, não importa como está a minha situação financeira, não importa como está a minha saúde, não importa como estão as coisas ao meu redor, todavia eu me alegrarei no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Quando nós entramos nessa esfera de avivamento, não são as circunstâncias que nos deixam felizes ou tristes, mas é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos motiva a andar de forma avivada e alegre. Eu não sei como você está, eu não sei qual que é a sua situação, mas nós cremos num Deus que Ele tem prazer em avivar a alma daqueles que o buscam. E eu gostaria de fazer um convite para você esta noite. Como eu falei, é uma mensagem de reflexão. Eu quero que você analise 3 aspectos da sua vida espiritual nesta noite. Como anda a sua vida de oração? É você e Deus. Como anda
a sua vida de devoção à palavra de Deus. É você e Deus. E como anda a sua fé? É você e Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos passando por tempos difíceis. E Deus quer nos ensinar alguma coisa sobre esse tempo a qual nós estamos vivendo. E nós precisamos entender o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu estava falando com o Blumer, quem um dia imaginou que a igreja um dia ficaria nessa situação, tendo que manter distanciamento? Quem um dia imaginou? O que eu quero dizer para você esta noite, que assim como Deus usou os babilônicos contra a nação de Judá, Deus ele pode usar todos os problemas circunstanciais desta terra para fazer com que nós voltemos o nosso coração para Ele. Não estou querendo afirmar que isso que estamos vivendo seja isso, longe de mim. Mas eu quero que você faça uma reflexão na sua vida espiritual. Será que você não poderia orar um pouco mais? E você está negligenciando esse aspecto na sua vida. Por isso você está enfrentando algumas situações que não eram para serem enfrentadas por você, mas é somente Deus te mandando uma tempestade corretiva, dizendo para você que Ele quer ouvir a sua voz. Será que talvez você não tenha deixado um pouco a palavra de Deus de lado? Porque às vezes tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, eu já frequentei tudo que tinha para frequentar, eu já sei, então eu não preciso mais ler. Não. Eu já senti o gosto do arroz e do feijão. Eu sei o gosto de quase todas as comidas, porque eu como de tudo. Até alho, se não der para mim, eu mastigo e como. Mas amanhã eu vou precisar dela para me sobreviver. Não basta eu saber o gosto que tem o mar. Não basta eu saber o gosto que tem o camarão. Não basta eu saber o gosto que tem o arroz com o feijão. Mas eu preciso me alimentar. Como está a sua vida de devoção à palavra de Deus? Ninguém gosta de ler, irmão. Se falar que nasceu alguém que gostando de ler, perdão. Tem pessoas que desenvolvem o hábito e passam a gostar de ler. Ler é hábito. Ninguém nasce, né? Você já viu alguma criança, né? Assim que fala, papai, compra 2 livros para mim que eu quero ler. Não. Mas a leitura é um hábito que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Será que não está faltando uma disciplina na sua vida para você falar das 11 horas, 11h40 da manhã, é o meu tempo de devoção, de leitura da palavra de Deus? Será que talvez a fé que te falta para alcançar aquilo que você almeja, será que ela não está faltando justamente por uma falta de vida de oração e busca de conhecimento da palavra de Deus? Esta reflexão que eu quero que você faça aí na sua casa, em nome de Jesus. Esta reflexão que eu quero que você faça aqui na igreja. Pastor, eu quero ser cheio da presença de Deus, eu quero ter uma vida avivada, eu quero ter uma vida que eu enfrente os problemas de uma forma mais tranquila. Pastor, eu não quero ter medo de macumba, eu não quero ter medo de gato preto, eu não quero ter medo de escada, passar debaixo da escada, eu não quero ter medo de sexta-feira 13. Pastor, eu não quero temer inveja. Entra na minha casa com inveja, eu não quero mais temer isso. Irmãos, é muito simples. Eu te convido nessa noite a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. É
só este convite que eu estou te fazendo. E existem princípios para que isso aconteça. Um deles é buscar a Deus. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo. Como o Blumer disse aqui, quando a gente busca Ele de todo o coração, Ele se deixará ser achado de nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Se eu pedir aqui para algum irmão me trazer uma mexerica, e eu descascar a mexerica aqui na frente dos irmãos, os irmãos podem já ter chupado a mexerica de tudo quanto é nome, a cravo, bocante, tudo quanto é nome. E eu começar a chupar aqui e falar assim: essa mexerica está uma delícia, está docinha, Bruno. Por mais que os irmãos tentem, os irmãos não vão conseguir saber o sabor que esta mexerica tem. Só sabe quem prova. Eu estou te convidando esta noite a provar e ver que o Senhor é bom. Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo, Senhor. Agora eu te conheço porque eu sinto o Senhor. Eu quero orar por você. Remova o seu coração até terça-feira. Culto de oração. E você faça uma reflexão. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, eu creio na Tua palavra. E eu creio que ela não volta vazia. Eu creio que ela tem um propósito, Senhor, para o qual ela foi lançada. E eu creio, ó Pai querido, que tem pessoas aqui que o Senhor quer usar, Senhor, na Tua casa. O Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que o Senhor está esperando somente se lançar, Senhor, neste oceano. Tem pessoas aqui que o Senhor, ó Pai querido, está esperando, ó Pai querido, o primeiro passo dela, para que o Senhor possa vivificar de uma maneira especial. O Senhor me diz que tem pessoas com dor de cura aqui nesta casa esta noite. E tudo que o Senhor espera ansiosamente é que essa pessoa se entregue sem reserva a Ti, ó Pai. E mergulhe neste oceano, ó Pai, que é a Tua presença. O Senhor diz ao meu coração que tem pessoas aqui, ó Pai querido, com dom da palavra do conhecimento. E o Senhor quer usar muito essas pessoas, ó Pai. E tudo que essa pessoa precisa, ó Pai, é ser avivada pelo Teu Espírito Santo. E quando tem o Teu querer, já não parte, Senhor, de Ti, faz parte de nós a necessidade de Te buscarmos. A necessidade, ó Pai querido, de nos deixar ser, Senhor, imersos na Tua presença. O Senhor me fala ao meu coração, ó Pai. Tem pessoas aqui, ó Pai, que tem dons, ó Pai querido, e talentos escondidos, a qual o Senhor só está esperando, ó Pai querido, esse desejo de provar o Senhor, esse anseio, essa busca de se entregar totalmente a Ti. Senhor, e se essa palavra alcançar pelo menos uma pessoa que está aqui, ou que nos assiste esta noite, e através desta palavra esta pessoa mergulhar, através desta palavra esta pessoa se entregar, através desta palavra esta pessoa buscar, Senhor, este avivamento da Tua parte, eu já me sinto, Senhor, por feliz nesta noite. Mas o Senhor me diz que tem pessoas aqui, ó Pai, tem pessoas aqui, Senhor, a qual o Senhor entregou talento, a qual o Senhor entregou dons, e o Senhor quer manifestar estes dons, ó Pai, espirituais. O Senhor anseia, ó Pai querido, por
Senhor, mas há necessidade, ó Pai querido, que essas pessoas se acheguem, ó Pai, de uma forma, Senhor, contundente e imperatória ao teu espírito. Senhor, que o Senhor possa convencê-los essa noite. Muitas vezes eu sei que falta força, eu sei que somos fracos. Muitas vezes eu sei que alguns, ó Pai querido, até falam: essa semana eu vou ser diferente, essa semana eu vou procurar meditar, essa semana eu vou procurar orar mais, essa semana eu vou procurar estar mais próximo de Deus. Mas, Senhor, no decorrer do dia, no decorrer, Senhor, dos problemas, das situações, falta-lhe forças. Mas eu creio que o Deus que está aqui esta noite vai dar força, ó Pai querido, a essas pessoas. Eu creio que o Deus, Senhor, que colocou essa palavra no meu coração, vai, Senhor, meu Deus, meu Pai, fortificar, Senhor, estas mãos, ó Pai, descaídas, e esses joelhos desconjuntados, para que eles possam, Senhor, fazer, Senhor, a tua obra. Senhor, aviva em nós, ó Pai querido, a tua obra. Coloque em nós a sede da oração, porque eu sei que o Senhor tem sede de falar com Deus, e a oração é a sede de Deus, com a sede do mundo. Senhor, gere em nós essa sede, para que nós, ó Pai querido, caiamos aos teus pés, para que nós abramos os nossos corações a Ti, rasguemos a nossa alma, ó Pai, e deixemos o Teu Espírito morar em nós, e deixemos, Senhor, a Tua glória atingir, Senhor, as nossas vidas, e para que o Senhor, ó Pai, que Ele faça de nós aquilo que o Senhor já sonhou para nós, para que nós possamos cantar, ó Pai querido, e nós temos um Deus que não vai deixar, Senhor, esta luta nos matar, para que nós possamos cantar em alta voz, ó Pai querido, que ainda que a figueira não floresça, ainda, ó Pai querido, que não haja, Senhor, fato dos currais, todavia nós nos alegraremos em Ti, ó Pai. Senhor, vivifica os Teus filhos agora em nome de Jesus. Vivifica agora, Pai querido, os Teus filhos em nome de Jesus. Espírito Santo, convence cada um de nós. Oh Espírito da verdade, convence cada um de nós daquilo que nós necessitamos e precisamos fazer, para que esta glória, Senhor, desça sobre nós. Agora, Senhor, te peço em nome de Jesus. Assim, ó Pai querido, eu te amo em nome de Jesus. Agora, Senhor, abre teu coração nessa canção em nome de Jesus. Que não vai deixar essa luta me matar, Abraça o Espírito Santo. desespero me tomar. Pode cantar junto comigo. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Por uma noite mais alegria, pela manhã.
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Em nome de Jesus, nós somos como este copo. Quanto mais nós buscamos, mais ele vai encher. Você pode buscar, e há um potencial de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa entender esta palavra somente. Que você possa, em nome de Jesus, fazer uma reflexão. Deus quer te usar. Deus conta com você. Ele te chama para uma vida. Ele te chama para levantar você, para usar a tua vida. Ele te chama para que você possa liberar vida para aqueles que estão morrendo, para que você possa ser canal de cura para aqueles que estão doentes, e para que você possa levar uma mensagem de esperança para aqueles que estão se perdendo. Gostaria de agradecer a cada um dos irmãos, agradecer você que esteve conosco até este momento, neste culto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar entendimento a respeito desta palavra. E que você possa amanhecer melhor. Que você possa esta noite ainda buscar a face adorada do nosso Deus, para que Ele se manifeste de uma forma especial sobre a sua vida. Eu quero neste momento agradecer os irmãos que estão, e agradecer você que está na sua casa. Lembrando que na terça-feira nós temos culto de oração, ensino da palavra de Deus. Nós oramos meia hora e depois nós trazemos o ensino da palavra de Deus. E se você puder estar aqui conosco, adorando e orando, nós iremos ter prazer em receber você aqui para falar com Deus. Eu vou entregar a bênção apostólica. Levante as suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero profetizar uma semana de bênção sobre a sua casa, uma semana de bênção sobre os seus. Eu quero profetizar que a mão de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você não será atingido. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar aquilo que diz o Salmo 91. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu quero profetizar que você passará pelas águas, mas elas não te submergirão. Você passará pelos rios e ele não te afogará. Você passará pelo fogo, mas chama alguma arderá em ti. Eu quero profetizar que as portas vão se abrir, que a mão do Senhor e o favor do Senhor se levantará sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora para todos sempre, digamos todos juntos, amém. Que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Dê um abraço de longe no seu irmão, bem de longe, faz assim para ele.